Olá, meus amigos do canal, quem tem ouvidos ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje eu tô aqui para a gente bater um papo e falar um pouco a respeito do rei Salomão. O rei Salomão todo mundo conhece, foi o grande homem, o maior de todos os reis. A Bíblia fala que nunca houve antes, nem nunca haverá um rei como ele. Rico em sabedoria, cheio de graça e foi um homem que levantou Israel, que fez um governo brilhante. Se a Bíblia fala que nunca houve antes, nem nunca haverá, então nem o maior homem, o mais bilionário que nós conhecemos dos nossos tempos, se compara a esse rei. E eu tenho certeza aqui que nós temos grandes histórias aqui para poder contar a respeito do rei Salomão, de grandes feitos, e isso tudo serve de inspiração para nós. E uma coisa que eu quero falar aqui não é a respeito da história exatamente de Salomão, porque a história todo mundo já conhece, né? De como ele se tornou esse homem sábio, ele fez um pedido a Deus, Deus concedeu a ele a sabedoria porque ele pediu sabedoria, e Deus falou que, como ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu nada exatamente para ele, material, Deus acrescentou todas essas coisas para o rei Salomão. Mas o que eu quero falar aqui hoje, pessoal, é sobre quais foram as estratégias, quais foram de fato as ações que o grande rei Salomão tomou para ele se tornar esse homem poderoso, rico, para tornar o governo de Israel um dos governos mais poderosos daquela época, mais prósperos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou compartilhar aqui chaves que vai destravar a sua vida, que vai te ajudar a avançar. São chaves bíblicas que nós podemos aplicar hoje nos nossos dias para nos ajudar, para fazermos a nossa vida avançar e crescer. Então fica comigo aqui. Bom, o que a gente tem para falar? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 14 a 17, tá? Então, na verdade, o que esse capítulo, né, vai falar? Então, ele já contou lá em 2 Crônicas sobre o rei Salomão, que é o filho, né, do grande rei Davi. Ele pediu a sabedoria, Deus concedeu. E a partir do capítulo 1, né, de 2 Crônicas, é interessante porque ali ele começa a falar de fato como foi governado, como é que foi esse reino governado pelo rei Salomão. E aí, olha que interessante, né? Porque ele se tornou um homem poderoso, ele tinha sabedoria e ele se tornou muito próspero por conta disso. E quais foram as estratégias que o rei Salomão ele teve, né? O que ele de fato fez naquela época que tornou ele tão diferenciado? Então, olha que interessante, né? No versículo 14, o rei Salomão, a Bíblia diz que ele reuniu um grande número de carros de guerra e de cavaleiros, acumulando 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Então, olha que interessante isso, né? A primeira ação do rei Salomão, pelo que a Bíblia descreve aqui, foi que ele começou a usar de habilidades militares. Então, a primeira estratégia dele foi voltado para organizar a cidade, o reino dele, né, Israel, para se tornar forte militarmente. Então, ele queria ter homens, cavaleiros, cavalos que estivessem preparados, prontos para a guerra. Então, essa foi a primeira estratégia do rei Salomão. Então, quando ele começou a tomar ações, a gente consegue perceber muito claramente que foram ações administrativas. Foram ações de fato de alguém que governa, de alguém que tem na mão um povo e que precisa fazer esse povo prosperar. Afinal de contas, Deus deu a ele sabedoria. E ele começou a usar as estratégias que Deus estava dando para ele. Então, a primeira foi se fortalecer militarmente. E olha que interessante, porque as grandes nações, né, se a gente for verificar nos dias de hoje, as grandes nações, o que, que elas fazem? De fato, elas se empoderam e se fortalecem, né, militarmente. Por isso toda essa corrida bélica, né?
Por isso, essa guerra, né, que a gente vê aí dos países, essas estratégias, as alianças que se formam, né? Então, vai pegando aí, né? E no final a gente vai conectar tudo isso com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, com o que nós fazemos hoje no nosso dia. E aí, no verso 5, no versículo 5, Salomão tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém quanto pedras. É isso que a Bíblia fala. E o cedro tão abundante quanto as figueiras bravas na região. Então, aqui Salomão já começou a pensar na questão monetária. Ele começou a pensar no fortalecimento da moeda. Ele começou a pensar na questão das riquezas, das reservas que ele precisava ter, economicamente falando. Então, um governo, um reino próspero, forte, ele precisava ter um governo militar muito forte e ele precisava ter uma moeda muito forte. Fica a dica aí, pessoal. No versículo 16, vai falar o seguinte, que o rei obtinha cavalos, carros do Egito e o que ele começou a fazer? Começou a vender esses carros e esses cavalos para outros países, para outros governos. Então ele começou a fazer aliança e aí o que ele começou a fazer ali? Um governo, um intercâmbio, vamos dizer assim, né? Entre os governos. Então ali começou a se estabelecer as alianças. Ele começou a pensar na forma como monetizar, vamos dizer assim, como é que ele passava a ter todas aquelas riquezas e como é que ele conseguia transacionar tudo isso com outros povos, com outros países. Então aqui a gente consegue perceber muito fortemente essa questão da aliança, a questão do comércio internacional. Claro que na época não se utilizava esses termos, né, que a gente está utilizando aqui, né? Não se falava do BRICS ou de qualquer outra aliança entre povos e países, mas ali ele estava começando a estabelecer ali um comércio exterior, um comércio internacional. E no versículo 17, Salomão ele comprava carros, cavalos de comerciantes egípcios, revendia para os hititas e sírios, e com isso ele ia ampliando a sua influência, pessoal. Olha que coisa extraordinária, fiquei até emocionada agora, né? Porque ele começou de fato a expandir os negócios. Então ele primeiro se fortaleceu dentro de casa, fortaleceu o reino dele, fortaleceu a moeda, se fortaleceu no sentido militar, estabeleceu alianças e começou a fortalecer a influência dele como líder de uma nação para outras nações, né? Então isso é muito representativo, né? Então ele cresceu em riqueza, ele cresceu em comércio, ele cresceu no poder militar dele, né? E tudo isso ele começou a fazer de uma forma muito sábia, né? Ele conseguiu administrar tudo isso de uma forma muito sábia, porque Deus concedeu a ele essa bênção, né? Essa dádiva, né? Agora eu vou falar com vocês, eu vou passar aqui esse slide, pessoal, para a gente falar agora de como é que a gente consegue trazer tudo isso, né? De uma forma muito para o nosso dia a dia, tá? Bom, aqui a gente tem uma imagem muito significativa, né? Que é a questão das moedas, a questão do poder militar dele, né? De todos os cavaleiros, os cavalos que ele tinha, né? Enfim, a relação ali, né? Comercial que ele começou a ter com outros países, expandindo a influência dele. E para nossa vida, o que a gente pode fazer? Que chaves, que dicas a gente pode ter, né, de toda essa influência? Então, o primeiro é que Salomão ele não só acumulou as riquezas, né? Ele não ficou ali somente guardando, acumulando, guardando dinheiro. Ele de fato ele começou a fomentar esse comércio, né? Ele começou a gerar a prosperidade. E à medida que ele comprava e revendia, ele ia criando aí esse fluxo, vamos dizer assim, econômico, né? Então, esse é um ponto bastante importante, que é a questão da valorização do trabalho,
e a geração de riqueza. Então, fica aí a primeira dica. Busque desenvolver habilidades ou negócios que gerem valor e renda. Seja você investindo, seja você empreendendo, seja você explorando oportunidades de crescimento financeiro. Mas essa foi uma dica muito, uma chave muito valiosa que Salomão deixa aqui pra gente, tá? A outra questão que é muito claramente, eu acho que essa até seria a primeira dica, que é o planejamento estratégico. É a questão da organização, né? Então a gente percebe que quando Salomão começou a reinar, ele começou a se organizar dentro de casa, ele começou a se fortalecer dentro de casa, para depois ele começar a expandir a influência dele. E o que, que isso traz para nós, né, de aprendizado? O que, que a gente pode conectar, né, essa sabedoria de Salomão para a nossa vida? É que, de fato, nós temos também que nos planejar. Nós temos que também ter uma estratégia muito clara daquilo que nós queremos, da onde nós queremos chegar e do que nós precisamos fazer para chegar. Então, para isso, a gente primeiro tem que ter um plano muito claro, né? E esse é um ótimo momento de a gente fazer isso, né? Nós tivemos aí acabamos de virar o ano, estamos no início do ano de 2025, né? Hoje é dia 25 de janeiro de 2025, né? Para você que está vendo esse vídeo agora, mas a qualquer tempo, né? Se você estiver vendo esse vídeo no meio do ano, no final do ano, 2026, 2027, sempre há tempo para começar, mas comece. Estabeleça planos, estabeleça metas muito claras, né? E estabeleça prioridades da sua vida. O que você precisa priorizar? Né? Às vezes você olhando para a sua vida e fala, mas Patrícia, minha vida em todas as áreas, nada funciona, minha vida está uma desorganização total. Então vamos lá, vamos com calma. Quais são as suas prioridades? O que você precisa primeiro, porque você entende que você precisa de fato cuidar? Ah, preciso cuidar da minha saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, não consigo trabalhar, não consigo pensar. Ah, eu preciso cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física. Ou não, minha saúde está ok, está tudo certo, e eu preciso cuidar da minha casa primeiro, cuidar da minha família, organizar minha família está o caos, ninguém se entende, ninguém se comunica. Então, organize sua família. Ah, não, tá tudo certo na minha casa, mas as minhas finanças, eu estou endividado, não consigo sair do lugar, não consigo ganhar dinheiro, não consigo avançar na minha vida financeira. Então, organize a sua vida financeira. Então, defina as prioridades. Então, com uma meta clara, com essas prioridades definidas, você avança administrando os recursos que você tem, porque a gente não consegue administrar aquilo que a gente não tem. O que a gente não tem, Deus ele vai concedendo. Deus ele vai fornecendo os recursos que a gente precisa. Mas primeiro você começa administrando o que você tem. O que, que você tem? É o seu tempo? É o seu dinheiro? É a sua energia? Então vai administrando os seus recursos com sabedoria. Se você é aquela pessoa que você não tem tempo para nada, então você precisa se organizar e usar esse tempo a seu favor. Usar o tempo com sabedoria. Se você é aquela pessoa que você está com a sua energia lá embaixo, né? Você não consegue ter força para poder fazer nada, você não consegue ter pensamentos produtivos, ideias inovadoras, você não consegue sair do lugar. Então, organize, né? Se organize para isso, para trazer ideias, para poder pensar em melhorias, pensar em coisas novas que você pode fazer, tá? Bom, e qual é o terceiro ponto que a gente pode falar aqui? É o cuidado com os nossos relacionamentos e parcerias. Então, Salomão, ele se fortaleceu, ele se organizou, ele aprendeu a fazer uma boa administração de dentro de casa, do reino dele, né, de Israel. E a partir daí, ele começou a pensar nos relacionamentos, nas parcerias que ele precisava fazer, afinal de contas, para ele comprar, para ele vender, né, para ele revender, ele precisava ter boas parcerias ali, né? A gente falou da questão do comércio internacional. Ele precisava saber com quem ele estava fazendo negócios, para ele conseguir também obter melhores resultados nesses negócios, né? Então, para a gente fica essa dica. Escolha bem as suas parcerias, né? Claro, se você já é casado, né? E às vezes o teu parceiro, né? Aquele parceiro que vai
te apoiar, que vai te ajudar a avançar, que vai ajudar a se desenvolver, não tem problema nenhum, né? Você não vai, obviamente, desfazer o seu casamento por conta disso. Mas siga, né, se fortalecendo, fortalecendo a sua união, melhorando, vendo os pontos fortes, pontos fracos, o que vocês podem fazer para um apoiar o outro. Afinal de contas, a parceria ela deve ser sempre uma relação de ganha-ganha. Os dois têm que ganhar. Se você está numa parceria que um ganha e o outro perde, sempre um dá e o outro recebe, não tem essa troca, então não é uma boa parceria, não é saudável essa parceria. Então procure ver quem são os seus sócios, né? Com quem você vai fechar negócios, quem são aquelas pessoas que vão de fato te apoiar, né? E você, obviamente, você também oferecendo benefícios, né? De certa forma, a pessoa também precisa receber alguma coisa, ela não pode só dar, né? Você não pode ser aquela pessoa egoísta que tem que achar que todos ao seu redor, eles têm que te apoiar, eles têm que te ajudar, eles têm que te dar alguma coisa. Não, é uma relação realmente de parceria. Então procure trabalhar com pessoas que sejam confiáveis, né? Para você expandir, para você crescer seus negócios, você precisa ter pessoas com quem você de fato confie, que você pode entregar, né? Objetivos, entregar ações para essa pessoa, entregar metas, e essa pessoa de fato vai te entregar resultados, né? E você, com certeza, você com essa pessoa, você vai conseguir crescer. A pessoa vai crescer e você também vai crescer. Então essa é uma dica muito valiosa. Fortaleça suas alianças, veja quem são essas parcerias, né? Seja no âmbito emocional, pessoal ou de trabalho, né? A gente está falando aqui da questão da riqueza, da questão da prosperidade. Então, na hora de fechar um negócio, na hora de você fechar uma parceria, na hora de você fechar com algum fornecedor, ou até mesmo seus clientes, né? Procure manter a sua integridade, aquilo que você acredita, né? E seja fiel a isso, né? E fortaleça essas parcerias, façam que também seus parceiros ele ganhem, né? Em qualquer relação comercial, e certamente os seus negócios vão prosperar, o seu parceiro vai crescer, você também vai crescer. E por último, a gratidão e o uso responsável da prosperidade, né? Essa é uma dica muito valiosa, né? Porque a riqueza de Salomão, né, foi uma bênção de Deus para a vida dele, para a vida do povo que foi governado por ele, né? E ele usou de uma forma sábia, né, toda essa riqueza que Deus concedeu a ele para o benefício dele próprio, mas também para que Deus pudesse ser glorificado na vida dele, né? Então, isso é uma dica muito valiosa, porque tem pessoas que elas acham, né, que ela está crescendo porque ela é uma pessoa inteligente, ou porque ela tem muito conhecimento, ou ela fez por onde, ela trabalhou muito para aquilo, né, e ela está sendo reconhecida por isso. Calma aí, né? Vamos com calma, né? Vamos reconhecer que tudo o que nós conquistamos vem da parte de Deus, vem pela permissão de Deus, vem porque Deus nos dá força, vem porque Deus nos dá sabedoria, vem porque Deus nos dá saúde, nos dá condições. Sim, nós temos que fazer aquilo que cabe a nós, né? Deus faz aquilo que cabe a Ele, o sobrenatural, os milagres, os recursos. Deus ele vai nos concedendo e nós temos que fazer a nossa parte, né? De lutar, de trabalhar, enfim, de usar as estratégias e partir para as ações efetivamente, como fez aqui Salomão. Mas isso tudo, a gente precisa agradecer a Deus, né? E entender que tudo isso Deus nos dá, não é para só nosso benefício próprio, né? Não é para a gente usar esses recursos somente para nós mesmos, mas também para ajudar outras pessoas, para investir em projetos sociais, para fazer propósitos e cumprir propósitos maiores. Então, seja grato e utilize das riquezas, né, dos recursos que Deus te dá de uma forma consciente. E aqui, uma dica bônus, né, que obviamente é buscar a sabedoria, como fez Salomão, né? A Bíblia fala, né, que Deus dá sabedoria para quem pede. Então, se você está precisando de sabedoria, é só pedir. Pede, Deus é Pai, né? E Ele vai conceder, né? Busque isso de uma forma sincera. Busque a sabedoria como buscou Salomão, um coração íntegro, porque no final das contas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe quais são os nossos objetivos, né? Ele sabe
o que a gente vai fazer com tudo que ele vai nos dar, com essa sabedoria que ele vai nos dar. Então, busque a sabedoria. Certamente Deus ele vai te dar as orientações, ele vai te dando as estratégias, ele vai te mostrando qual é o caminho, quais são as parcerias, quais são os relacionamentos que você precisa entrar. Né? Ele vai te ajudar nessa priorização, né, do teu caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento, de entendimento das ferramentas que você precisa ter para desenvolver o seu negócio, para desenvolver a sua vida. Então, busque sempre em Deus esses recursos e certamente Ele vai te dar. Tá bom, pessoal? Eu queria compartilhar essas dicas aí com você, esse texto bíblico que é maravilhoso, né? Às vezes a gente não vai no detalhe, né? E aí fica mais uma dica, né? Que é ler a palavra de Deus de uma forma muito, de forma até curiosa, né? No sentido de você ver versículo por versículo, às vezes um versículo tem ali uma chave tão poderosa, né? Então, estude, medite na palavra de Deus, busque na palavra essas orientações, né? E certamente Deus vai abençoar. Quando você vê, sua vida já está prosperando, sua vida já está crescendo e tudo vai correr muito bem. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe aí os seus comentários, se inscreva nesse canal, nos ajude a fortalecer o canal. Quem tem ouvidos, ouça. Nós estamos aqui nessa missão de falar da palavra de Deus, de compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente recebe, a gente também quer dar, né? E a gente poder falar um pouco mais no detalhe de coisas que às vezes a gente não ouve, né? Às vezes numa pregação, às vezes no culto, né? Não vem, às vezes, esses detalhes, né? Não dá tempo, às vezes. Mas o objetivo do canal é esse, a gente falar aqui, né, de coisas cotidianas, mas que tenham conexão com o ensinamento da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.